Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. Pablo Vegetti está provando que não é apenas mais um jogador no elenco do Vasco da Gama. O centroavante argentino, que já conquistou o coração da torcida cruzmaltina com sua garra e eficiência dentro de campo, inicia 2025 em grande estilo, consolidando seu nome na história do clube como um dos maiores artilheiros estrangeiros. Após o empate contra o Volta Redonda, Vegetti alcançou a marca de 38 gols com a camisa do Gigante da Colina, ultrapassando Silvio Parodi e assumindo a 3ª posição no ranking de goleadores estrangeiros do Vasco. Agora, seus olhos estão voltados para Germán Cano, que ocupa a vice-liderança com 43 gols, e ele parece determinado a superar essa marca ainda nesta temporada. O início de 2025 tem sido espetacular para Vegetti. No Campeonato Carioca, o argentino é o artilheiro da competição com 5 gols marcados em apenas 5 partidas, demonstrando uma regularidade impressionante. Sua presença no ataque tem sido fundamental para o Vasco, especialmente em momentos decisivos, como o gol salvador contra o Volta Redonda, que garantiu ao time um ponto importante na tabela. Vegetti não é apenas um finalizador letal, ele também se destaca pela movimentação inteligente, pela capacidade de segurar a bola e pela liderança dentro de campo. Essas características fazem dele uma peça indispensável no esquema tático de Fábio Carille. Além de brilhar no presente, Vegetti está construindo um legado duradouro no Vasco. Ao lado de Moraes, ele já figura como o 8º maior artilheiro do clube no século XXI, e suas atuações consistentes indicam que ele pode terminar a temporada entre os 3 primeiros, atrás apenas de ícones como Romário e Nenê. Se continuar nesse ritmo, Vegetti tem tudo para se firmar como um dos maiores nomes da história recente do Gigante da Colina, deixando sua marca em uma galeria de grandes jogadores que vestiram a gloriosa camisa cruzmaltina. No entanto, Vegetti ainda está longe de alcançar o recorde absoluto de artilheiro estrangeiro do Vasco, que pertence ao uruguaio Valladoniga. Entre as décadas de 1930 e 1940, Valladoniga marcou impressionantes 83 gols pelo clube, uma marca que parece distante até mesmo para um jogador tão talentoso quanto Vegetti. Ainda assim, o argentino está mostrando que cada partida é uma oportunidade para entrar para a história, e sua dedicação dentro e fora de campo é um exemplo para os jovens atletas do elenco. Outro aspecto que reforça a importância de Vegetti no Vasco é sua capacidade de ser decisivo em momentos cruciais. Enquanto outros jogadores oscilam ou enfrentam dificuldades para encontrar espaço no time titular, Vegetti mantém um nível de desempenho elevado, justificando sua posição como referência no ataque. Ele não apenas contribui com gols, mas também participa ativamente da construção das jogadas ofensivas, criando oportunidades para seus companheiros e tornando-se um líder técnico dentro do grupo. A torcida vascaína já reconhece o valor de Vegetti e o vê como um dos pilares do projeto de reconstrução do clube. Sua humildade e profissionalismo fora de campo também são admirados, o que o torna ainda mais querido entre os cruzmaltinos. Para muitos, ele é o símbolo da resiliência do Vasco, um time que, apesar das dificuldades enfrentadas nos últimos anos, continua lutando para retornar ao protagonismo nacional e internacional. E agora, galera, enquanto celebramos o momento mágico de Vegetti dentro de campo, vamos falar sobre outra situação que está movimentando os bastidores do Vasco. Manuel Capassos, zagueiro argentino que não vem sendo utilizado por Fábio Carille, pode estar de saída para o Talleres, da Argentina. Fique ligado para saber todos os detalhes dessa possível negociação e como ela pode impactar o futuro do Gigante da Colina. O Vasco da Gama vive um momento de decisões importantes nos bastidores, e o zagueiro argentino Manuel Capassos está no centro das atenções. Após retornar de empréstimo ao Olympiapar, onde foi campeão paraguaio em 2023, Capassos ainda não conseguiu se firmar no elenco cruzmaltino. Agora, uma nova oportunidade surge em sua carreira. O Talleres, da Argentina, demonstrou interesse em contratá-lo para a temporada de 2025. Embora as negociações ainda estejam em fase inicial, a movimentação já gera debate sobre o futuro do jogador e as estratégias do Gigante da Colina para reforçar seu elenco. Capasso,
de 28 anos, chegou ao Vasco em 2023 após a SAF investir cerca de 1,5 milhão de dólares, cerca de 9 milhões de reais na época, para adquirir 50% dos seus direitos econômicos junto ao Atlético Tucumã. No entanto, desde então, o zagueiro enfrentou dificuldades para se adaptar ao futebol brasileiro e ganhar espaço no time titular. Lesões, problemas de regularização e a forte concorrência no setor defensivo contribuíram para que ele ficasse à margem do elenco. Atualmente, o técnico Fábio Carille não conta com ele como opção no Campeonato Carioca, o que aumenta as chances de uma saída ainda nesta janela de transferências. O interesse do Talleres surge em um momento crucial para ambas as partes. Para o clube argentino, Capasso representa uma excelente oportunidade de mercado, especialmente porque o Vasco corre o risco de perdê-lo de graça no final do ano, quando seu contrato expira. A partir de julho, o zagueiro poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe, o que pressiona a diretoria vascaína a negociá-lo agora para evitar prejuízos financeiros. Por outro lado, o Talleres enxerga no jogador uma chance de reforçar sua defesa com um atleta experiente e vencedor, capaz de ajudar na transição de jovens talentos que o clube costuma apostar. A diretoria do Vasco, por sua vez, não pretende dificultar a negociação. Inicialmente, o clube esperava recuperar parte do investimento feito na contratação de Capasso, mas agora está disposta a aceitar um valor inferior para facilitar sua saída. Além disso, a liberação imediata do jogador pode abrir espaço no orçamento para novas contratações, algo essencial para reforçar um elenco que ainda apresenta carências em várias posições. Eduardo Domingues, treinador do Talleres, é um entusiasta da possível chegada de Capasso. Apesar de reconhecer que o zagueiro atravessa um momento complicado em sua carreira, ele confia em sua capacidade de recuperação e acredita que ele pode ser útil ao projeto do clube argentino. Para Capasso, a mudança pode representar uma nova chance de resgatar sua melhor forma e retomar o protagonismo que teve no Olimpia Par. No início de 2025, o Libertad também demonstrou interesse em contratá-lo por empréstimo, mas a modalidade de acordo não agradou ao Vasco. Agora, com o Talleres disposto a pagar pelos seus direitos econômicos, a negociação ganha força. O clube argentino também oferece condições salariais semelhantes às que Capasso recebe atualmente, o que facilita o acerto entre as partes. No entanto, a possível saída de Capasso levanta questões importantes para o Vasco. A diretoria precisa avaliar cuidadosamente como essa operação impactará o planejamento do elenco para a temporada. Embora o zagueiro não esteja sendo utilizado por Carille, sua experiência e qualidade técnica poderiam ser úteis em momentos de lesões ou suspensões. Além disso, a venda de Capasso deve ser vista como uma oportunidade para reinvestir em reforços pontuais, especialmente em setores carentes como o ataque, que segue sendo uma preocupação constante para o clube. O cenário atual reflete a necessidade de o Vasco equilibrar suas finanças com a busca por resultados esportivos. A negociação de Capasso pode ser um exemplo de como o clube pode transformar uma situação difícil em uma solução vantajosa para todas as partes envolvidas. Ao mesmo tempo, ela reforça a importância de uma gestão estratégica que priorize reforços certeiros e evite desperdícios de recursos. E agora, enquanto acompanhamos os desdobramentos dessa possível saída, vamos seguir falando sobre outra questão urgente para o Vasco. O clube segue no mercado em busca de um atacante de peso para resolver os problemas no setor ofensivo. Fique conosco para entender os desafios enfrentados pela diretoria e quais são os planos para reforçar o ataque cruzmaltino. O Vasco da Gama enfrenta um dos maiores desafios de sua gestão atual: encontrar um atacante de qualidade para resolver as carências ofensivas do elenco. Após uma série de tentativas frustradas na janela de transferências, o clube segue em busca de um jogador experiente e veloz que possa assumir a titularidade e elevar o nível do setor ofensivo. A pressão aumenta à medida que o tempo passa, e as opções disponíveis no mercado começam a escassear. Para um time que almeja retornar ao protagonismo nacional, a falta de um atacante decisivo é um obstáculo que precisa ser superado rapidamente. A temporada de 2024 deixou claro que o Vasco precisava urgentemente de reforços no ataque. Jogadores como Adson e David, que poderiam ser peças importantes, estão lesionados, enquanto outros, como Jean David e Máximo Domingues, ainda não conseguiram se firmar ou performar de maneira satisfatória.
Essa situação expôs uma fragilidade crônica no setor, especialmente em termos de velocidade e capacidade de finalização. O Vasco precisa de um jogador que não apenas marque gols, mas também crie oportunidades e desequilibre partidas com sua presença dentro de campo. No início de 2025, a diretoria vascaína separou um orçamento específico para a contratação de um atacante de alto nível. No entanto, as negociações até agora têm sido marcadas por fracassos. Nomes como Coelho, Ramon Sosa, Wanderson, Brian Rodrigues e Bruma estiveram na mira do clube, mas todas as tentativas esbarraram em questões financeiras, exigências salariais ou preferências dos jogadores por outros destinos. Essas recusas sucessivas geraram frustração entre os torcedores, que esperavam ver reforços de impacto chegando para sanar as deficiências do elenco. A dificuldade em atrair jogadores de peso reflete um problema mais amplo enfrentado pelo Vasco nos últimos anos: a competitividade no mercado da bola. Enquanto clubes brasileiros tradicionais como Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro investem pesado para montar times competitivos, o gigante da colina ainda luta para se reestruturar financeiramente e recuperar seu espaço no cenário nacional. Além disso, a ausência de competições internacionais reduz o apelo do clube para jogadores que buscam visibilidade global. Mesmo assim, a diretoria insiste em buscar nomes que possam fazer a diferença e devolver ao Vasco o status de protagonista. Outro fator que complica a situação é o fechamento das janelas de transferências em várias ligas. Com o tempo correndo contra, o Vasco precisa agir rapidamente para garantir a contratação de um atacante antes que as opções se esgotem. A cada dia que passa, fica mais difícil encontrar jogadores disponíveis e adaptáveis ao calendário brasileiro. Além disso, a pressão sobre a diretoria aumenta à medida que os resultados dentro de campo refletem as limitações do elenco. Sem um atacante decisivo, o Vasco corre o risco de perder pontos importantes em competições como o Campeonato Carioca e o Brasileirão, comprometendo suas metas para a temporada. Apesar dos fracassos recentes, a diretoria mantém a esperança de encontrar um jogador que atenda às necessidades do técnico Fábio Carille. O perfil ideal é de um atleta experiente, com velocidade e capacidade de participação direta em gols, seja marcando ou criando oportunidades para os companheiros. Esse jogador precisa ser capaz de se adaptar rapidamente ao estilo de jogo proposto por Carille e oferecer soluções imediatas para os problemas enfrentados pelo time. Além disso, ele deve ter liderança suficiente para se tornar uma referência dentro do grupo, inspirando os jovens talentos do elenco. A busca por um atacante de peso não é apenas uma questão técnica, mas também emocional. A torcida vascaína anseia por um ídolo moderno, um jogador que possa resgatar a tradição goleadora do clube e trazer alegrias aos cruzmaltinos. Nos últimos anos, nomes como Germán Cano e Pikachu foram exemplos de atletas que conquistaram o coração da torcida com suas atuações decisivas. Agora, o Vasco precisa de um novo herói, alguém que possa liderar o ataque e ajudar o time a alcançar seus objetivos. Enquanto isso, a diretoria trabalha nos bastidores para mapear novas opções no mercado. Apesar das dificuldades, há a convicção de que ainda é possível encontrar um jogador que se encaixe no perfil desejado e esteja disposto a vestir a gloriosa camisa cruzmaltina. O tempo urge, e o Vasco precisa acertar nessa contratação para evitar que a temporada seja comprometida por uma lacuna tão evidente no elenco. E agora, após detalharmos a urgência por um atacante no Vasco, fica claro que essa é uma das prioridades absolutas para o clube neste momento. Com o calendário apertado e jogos decisivos à frente, cada reforço pode fazer toda a diferença. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou dessas notícias quentes do nosso gigante da colina? Será que Vegetti conseguirá superar a marca de Germán Cano e se consolidar ainda mais como um dos maiores artilheiros estrangeiros da história do Vasco? Você acredita que ele pode alcançar Romário e Nenê no ranking do século XXI? Além disso, o que você pensa sobre a possível saída de Capasso para o Talleres? Acha que o Vasco está fazendo a escolha certa ao negociá-lo agora ou deveria tentar mantê-lo como opção no elenco? E sobre o setor defensivo, será que a diretoria precisa buscar outro zagueiro para reforçar o time? Por fim, vamos falar do ataque. Qual é o seu jogador dos sonhos para resolver os problemas ofensivos do Vasco? Você confia que a diretoria vai acertar nessa contratação crucial? Quais nomes você gostaria de ver vestindo a gloriosa camisa cruzmaltina em 2025?
Agora queremos ouvir a sua opinião. Deixe nos comentários o que você espera dessas movimentações do clube. Você acha que o Vasco está no caminho certo para montar um time competitivo nesta temporada? Compartilhe suas ideias e participe dessa conversa com a nossa comunidade vascaína. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o like para ajudar esse texto a alcançar mais torcedores como você. Além disso, inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades sobre o Vasco da Gama. Ative as notificações para não perder nenhum update e continue acompanhando as emoções do Gigante da Colina. E claro, deixe seu comentário abaixo respondendo as perguntas ou dando sua opinião sobre as notícias. Sua participação é fundamental para fortalecer ainda mais essa paixão pelo Vasco.